Olá, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast A Tangará que eu quero. Toda segunda-feira nós estamos aqui na Tangará que eu quero. Direto dos estúdios 1033, sempre trazendo aqui o melhor para você. Entrevistando, conversando com diversas personalidades da cidade. E nós estamos naquele quadro de pré-candidatos, na verdade, federal, né? Até o dia 5 de agosto. Então, nós estamos recebendo hoje aqui, para fechar esse quadro, ela, Sara Botelho. Sara Botelho, bem-vindo. É um prazer estar recebendo você aqui mais uma vez no nosso podcast A Tangará que eu quero. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente é muito importante. É um papo muito bom. É um momento assim de ter oportunidades, de conversar, de entender qual é o momento da cidade, o que está passando. E esse momento de pré-campanha, né? Pré-campanha. De entender exatamente qual que é o cenário da nossa região. Então é mais uma oportunidade para a gente falar sobre essa situação. Maravilha, maravilha. Sara, nós já estivemos conversando um pouco sobre esta questão, né? E agora, aproximando o final das convenções partidárias, como que estão os preparativos desta tão árdua caminhada que nós vamos ter um pouco mais para frente? Os preparativos estão assim, a nossa convenção já é nessa quinta-feira, dia 30, né? Então, a partir do dia 30, é uma expectativa, né? Que nós ficamos até efetivamente o dia da convenção, onde é um momento decisivo, onde até este momento não existe uma oficial pré-campanha, é só algum nome, né? Onde as pessoas dão, porque os trabalhos de formação de equipe, de construção de um bastidor, na verdade, ele existe, porque a gente precisa encontrar parceiros nesse momento, para que as pessoas entendam qual é o propósito do nosso trabalho e venham com a gente. Então, esse é um momento de construção, né, que acontece, não é um momento totalmente de falar com a população, esse é um momento de bastidor mesmo, de formação, né? De equipe, né? Da gente construir esse cenário. Mas é um momento assim, muito delicado e é uma expectativa muito grande se exatamente vai ou não vai. Então, tudo pode acontecer. Enquanto você não é oficialmente, no momento da convenção, chega lá e o seu nome está como candidato, até esse momento, essa conversa de pré-candidato nem existe, né? É algo só uma linguagem popular. E aí alguns usam falar, estou em pré-campanha, mas na verdade né, não tem como você fazer existe. Não existe. Não existe, é ilegal, né? Não existe uma pré-campanha. Existe uma organização, um sistema de uma organização. E para mim, como eu sou presidente do partido aqui de Tangará da Serra, presidente do PSD, então existe uma carga maior de trabalho. Então, porque eu sou responsável nessa formação de equipe, da construção do nosso partido, que nós estamos reconstruindo também. Então, dessa nova formação, dessa nova conjuntura, de todo esse grupo. Então, é uma responsabilidade muito grande, então tem muita coisa acontecendo e eu participo ativamente de tudo, de tudo. Então, eu não sou assim, não estou só projetando, eu não sou só uma candidata. Eu faço parte ativamente de toda a organização, de todo o preparo, de toda a decisão. Eu estou na mesa da decisão. Então, essa é uma coisa assim que para mim era algo muito importante nesse momento e foi algo muito criterioso, que eu entendi a necessidade. Ser só candidato e não estar no momento da decisão certa não é algo inteligente. Digamos, perfeito. Então, todas as pessoas que eu tive orientação, busquei conversar e aprender, que é algo que eu estou aprendendo muito, buscando pessoas que já teve experiência, que já viveu esse momento, sempre falou que o mais importante de uma campanha é estar na mesa da decisão. Então, ser um candidato onde você não tem essa oportunidade, você fica com uma candidatura bem comprometida, aguardando a decisão de outras pessoas. Então, por isso, eu sou presidente do partido aqui na região. Sara, e o grupo, falando do nível União, você é do PSD, né? PSD. O PSD hoje é um grande partido nível nacional. Exatamente. Qual tem o presidente, o Kassab, né? Kassab. Ele está como deputado federal ou não está como não, cargo? Não, neste momento não. Não está, né? Sara, o PSD, o projeto nacional do PSD, você acompanha também essas tratativas, né? Exatamente. O PSD vem com chapa completa desde da nacional, estadual. Como que está essas tratativas do PSD, você que é uma presidente do partido daqui da maior cidade do estado de Mato Grosso? O nosso partido é um partido de centro, conhecido por todos.
tem muito uma dificuldade, uma nuvem em cima do que é ser Sim. de centro, mas eu acho muito importante para mim, principalmente quando eu falo de democracia, entender. Certo. Eu sinto que eu estou no local onde eu deveria estar. Isso para mim é uma decisão muito importante, estar e me sentir que eu estou no local certo. Correto. Porque onde eu estou, eu tenho autonomia para trabalhar. Então isso é algo muito importante, faz muito sentido para mim. Porque tomar as decisões regionais e você poder tomar essas decisões sem que você seja direcionado diretamente pela uma decisão que seja estadual ou que seja nacional. Certo. Mas nós temos presidenciável, hoje nós temos o Caiado como nosso representante, né? Certo. E nós temos também candidato a governo, que é a doutora governador. Natasha. Né? Então nós temos assim, dentro do nosso partido, nós temos todos os cargos do nosso partido. Então é um partido muito grande, que tem crescido muito, que tem uma força muito grande. Acho que está entre os 5 maiores do Brasil, né? O PSD está entre os 5 maiores partidos. Que tem uma força muito grande. Dentro do nosso estado, ele tem uma força muito grande. Hoje, quando nós fazemos umas avaliações entre os grupos que saiu, desde os grupos para deputado estadual, para deputado federal, nós somos um dos maiores grupos que tem chance de ter 2 cadeiras, enquanto a maior parte dos outros grupos estão lutando para ter 1 cadeira de federal. Então, assim, nós estamos dentro de grupos grandes, com grandes forças, com grandes nomes. E eu, como decisão minha, daqui da regional, né, na nossa cidade, eu vou estar trabalhando com o nosso partido, desde o presidente a governo de estado também. Verticalização, vai pegar desde o presidente até o Exatamente. governo. Mas o nosso partido não é um partido que tem impedimento. Nosso partido tem liberdade, tem democracia. O que eu mais exijo, o que eu mais converso em todas as reuniões é que tenha respeito uns com os outros. Porque lá dentro do nosso partido nós temos pessoas que de forma nacional entendem que o Caiado talvez não represente de alguma forma e que escolheu outro representante como presidenciável. Certo. E essa pessoa é totalmente respeitado. Tanto que fez uma escolha e tem outros que fizeram outra escolha. E esses 2 grupos vão ser respeitados dentro do nosso partido. Tá? Então é uma coisa assim que nós temos falado isso constantemente, é algo que nós estamos tratando, tanto como a minha campanha como vereadora também passei por esses desafios que foram difíceis dentro da majoritária aqui no nosso município também, e agora eu passo isso novamente, né? Nós temos a coligação dentro do estado, que é a Coligação da Esperança também tem coligações. Essa coligação ela tá vinculada diretamente com partidos da esquerda, mas em nenhum momento a estadual nos cobra que a gente tenha o mesmo posicionamento ou que a gente vá para o mesmo caminho. Pode ser que se una, pode ser que não, vai depender das articulações. Das articulações. Né? Então, assim, mesmo que a coligação aconteceu para a majoritária do governo do estado, não é uma cobrança que vem para que nós, candidatos, apoiem de forma para que apoie de forma nacional. Então, eu estou com a minha candidata a governo, a doutora Natasha, mas eu não preciso exatamente, não sou obrigada, assim como a gente escuta em diversos partidos, né, que você tem que apoiar os iguais. No nosso grupo, nós se orgulhamos com os diferentes. Então, isso traz, assim, isso é algo que nos traz crescimento. Então, o que mais nós pregamos, assim, é respeito com os diferentes. E quando a gente se junta, sabe? A gente consegue ter umas construções muito importantes. E isso eu já levo comigo como pessoa. Porque não é porque eu sou cristã, mas isso não me impede de sentar e conversar com uma pessoa que pratica outra fé diferente que a minha. Isso não vai mudar a minha fé. Isso é importante. Então não muda a minha fé. Mas eu posso sentar e negociar e nós dois podemos sim construir um projeto junto. Um projeto para a saúde, um projeto para a educação junto com o mesmo objetivo. Mas isso não vai mudar a minha fé. Não, sem dúvida. Sabe? Agora, que pena que nós tivemos após 2018... Sara, esta polarização que de uma forma ou outra não foi bem para a nação, né? Exatamente. Porque hoje as pessoas elas procuram até se intitular que é de direita, que é de esquerda, isso é uma confusão na cabeça do povo. E se você
parar para pensar isso aí. Não muda nada para a nação brasileira, não resolve nada essa discussão. E, infelizmente, nós entramos nesta onda e o Brasil já está caminhando, já com quase 2 eleições, com essa onda. Até parece que se eu for de esquerda e você de direita, nós somos desiguais, não temos não somos conexos. Parece que são de outros planetas. As pessoas confundem, estão confundindo, e os líderes estão fazendo de tudo para que isso seja confuso mesmo. Então, mas Na minha visão, isso é intencional. Isso é completamente intencional. E isso foi influência externa, exterior, que vieram colocar esta mente dos líderes que se titula o grande direita, para demonizar um lado e angelicar o outro lado. Porque qual é a maior força que a gente ganha nessa situação? Porque quando você tem um inimigo em comum, você se junta. É diferente. Então, se você tem... Acho que mostrar que aquele grupo formar e mostrar que ele é seu inimigo, você vai se juntar com uma força, aquela que você nem tem. Mas você vai se juntar para lutar contra aquele inimigo. E é isso que está fazendo. Mas isso machuca muita gente, isso machucou muitas famílias. Na eleição passada. Politicamente, isso é péssimo porque, infelizmente, eu escuto porque eu estou dentro da política. Sim. E isso é real, isso é dia a dia. Eu escuto gente, é quase que assim, é tão absurdo, mas você escutar assim, quase que só vai ajudar determinado grupo, se aquele grupo é de direita ou se aquele grupo é de esquerda. Você já pensou? Porque ele tem que concordar. O que não importa a necessidade da pessoa, ele tem que concordar com aquilo que ele acredita. Isso é absurdo. Não, nós estamos O que tem que importar é a necessidade da pessoa. A gente tem que se importar com o dia a dia, com a rotina, com o que realmente importa. Então, muitas dessas coisas estão assim. Hoje, as pessoas têm que entender que estão sendo usadas como forma de manipulação. Estão sendo massa de manobras. Porque o poder, ele só roda, ele só gira, né? E se a gente for fazer uma comparação, sabe, que eu acompanhei alguns estudos e falar assim, o brasileiro é tão diferente. É muito diferente. O brasileiro é uma nação diferente. Nós somos diferentes. É um país laico, é um país totalmente livre. Nós somos, assim, agraciados por Deus, de verdade. Sim. Se você comparar, aí você vai... Vamos lá, vamos para a China. Quando a gente pega uma foto, a gente fala assim, uma foto da população, a gente olha... Eles não são extremamente semelhantes, né? Eu falo assim, de você olhar mesmo, cor, características físicas, eles são semelhantes. Mas o brasileiro é semelhante? O brasileiro tem gente de todo jeito, de toda cor, de toda característica, totalmente diferente, com crenças diferentes, com origem diferente. É uma mistura. Mas para isso a gente precisa valorizar, isso é uma riqueza. É uma riqueza, mas aí entra na questão política e ideológica e procura bagunçar tudo para favorecer determinados grupos, né? A coisa que mais me deixa triste é quando eu escuto assim... vamos se juntar àqueles que são iguais. Como assim? De que forma que você está falando aquele que é igual? É igual de que forma? Igual no Brasil, você vai encontrar alguém igual você aqui, só se você tiver irmão gêmeo. Mesmo assim, seu irmão gêmeo vai ser diferente de você. Pode ser gerado com você, vai crescer, vai ser educado como você e ele vai ser diferente de você. Não tem como. Ele não vai ser igual a você. Idêntico ali. Ele não vai ser igual a você. E é isso aí. Eu como participo também mais nos bastidores da política, quando um cidadão que eu vejo que ele não é politizado e ele pergunta se eu sou de esquerda ou sou de direita, aquilo me dá uma dó, me dá como que eu posso expressar para você? Dá um sentimento de tão pena da pessoa se preocupar com isso no Brasil. Ele não pergunta outras coisas, ele não pergunta sobre projeto, como é que está o Brasil, o desenvolvimento, quais são os melhores políticos para a gente acreditar. Não. Se for de esquerda, eu não quero. Se for de direita, eu não quero. Então, não tem ideologicamente tratando de projetos políticos e querem misturar. Alguns políticos hoje sobem na tribuna e têm o prazer de querer bater no peito para falar que se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, se ele é de centro-esquerda. Isso aí vai resolver o que na vida da população? Então, por isso que, assim, quando eu te falei que eu sinto que eu estou no lugar onde eu deveria estar, eu estou no partido onde eu deveria estar, porque lá eu não preciso ter essas escolhas, lá eu não preciso me maquiar, lá eu não preciso ter uma posição
ou fingir que eu estou, fingir ser quem eu não sou. Que é o fingimento que está predominando em muitas dessas áreas em aí. Um monte de lugares. Então, assim, lá eu sou quem eu sou. E lá eu posso apontar, assim, muito, porque eu acompanho muitos políticos, eu comecei a estudar a partir, né, quando eu sou nova dentro da política, mas desde que eu entrei eu comecei a estudar o que cada um fez, e eu posso elogiar tanto pessoas, políticos da direita, políticos da esquerda, políticos de centro, por ações, quanto também eu discordo de muitos deles, de ambos os lados. Sim, sem dúvida. Então, eu não posso falar assim, esse aqui é 100% ou esse aqui é 100%. Não, isso não existe. Então, assim, existe uns outros que nós acreditamos mais no trabalho, a gente vê mais resultado no trabalho. Sim, existe. Mas você dizer que 100% que você está ali porque você é 100%, a gente não pode misturar paixão. A gente vive numa realidade, a gente tem que focar em pessoas. Então, assim, você vê como que mistura, hoje parece que mistura muito mais emoção, muito mais paixão. Mesmo dos líderes, proposital dos líderes para confundir. E você mexer com o sentimento das pessoas, envolver esse sentimento. Fica fácil. Fica mais fácil de movimentar. E o que parece é que as pessoas não querem levar informação. Porque você vê que as informações são sempre vazias. Quando você vê algum tipo de conteúdo, o conteúdo ele vai mais direto ao ataque, mas é um ataque com uma mensagem muito curta, muito pequena. Às vezes, assim, a imagem diz mais do que o próprio conceito, mas é uma imagem sempre agressiva para incitar fúria mesmo, para incitar que aquele ali é o meu inimigo, me deixar enfurecido. Mas não diz nada, não faz a pessoa pensar, não faz nada, ele só irrita, ele só quer fazer irritar, né? Que é o que a gente está falando. Então, assim, em que momento eles têm interesse para que a população pense? Em que momento eles passam reais informações do que importa para as pessoas pensarem? Não querem isso, querem bagunçar, e eu acredito que com essas inserções de novas pessoas, novas ideias, a tendência é melhorar, porque se for para piorar, pelo amor de Deus. Ô Sara, falando um pouco mais da questão de organização, o PSD, nós sabemos que hoje, com 8 cadeiras no Parlamento Federal, cada partido vai lançar aí 9 candidatos. Desses 9, podemos considerar 30% de ambos os sexos. A maioria, que é difícil, então geralmente a minoria é a mulher mesmo. É a mulher. Sempre é a minoria. 3 mulheres aí, 6 homens. O PSD vai para a convenção agora, dia 30, né? Dia 30. Vai fechado a chapa completa? Como que está essa chapa completa? Chapa PSD? Completa. Foi uma coisa assim, desde que eu recebi o convite e eu tenho acompanhado todos os processos, porque o grupo ele sempre é muito transparente, né, em todas as informações. Nosso grupo não teve, desde quando foi a última oportunidade de trocar de partido, né? Naquela bagunça toda que muita gente se movimentou. Na janela partidária. Na janela partidária, virou aquela bagunção, foi para um lado para o outro. Teve gente que ficou sem partido e fez aquela toda. O nosso partido não teve movimento. Cada um todos estavam cientes do que queriam. Todos estavam cientes. As vagas manteram, não teve nenhuma alteração. Manteve-se até agora. É claro que para encerrar, para fechar mesmo, nós precisamos da convenção. Né? Sem dúvida. Mas ele não teve esse movimento, ele não teve essa tortura, foi quase uma tortura para muitos, né? Para muitos candidatos foi quase uma tortura todo esse movimento. Muita gente assim se sentiu prejudicado porque perdeu vaga e aí a vaga foi passada para outra. Então assim, teve muitos problemas que foi gerado naquele período ali, mas o nosso manteve em todo momento o mesmo grupo e agora a gente vai fechar realmente durante a convenção. Mas a chapa está completa com todos os candidatos. A gente sabe que a dificuldade do estado de Mato Grosso hoje para fazer uma campanha, o estado é muito grande, né? Ele, de uma ponta a outra, aí, passa de 1.500 quilômetros de extensão. A forma de organização que vocês vão trabalhar esta forma. Hoje o partido de vocês tem porque o voto a gente sabe que não tem como. Tem pessoas que acostumam dar voto para fulano. Fulano é de tantos votos. Não. A gente sabe que tem uma margem, tem uma proporção, né? Mas vocês acreditam que o PSD hoje consegue fazer uma cadeira para federal? Porque a dificuldade está muito grande para os partidos segurar pelo menos uma cadeira, né? Sim, diferenciado de 2022. O nosso partido, até na formação, ele foi montado de uma forma muito estratégica. Quando a gente para e vê a formação, os candidatos, eles são bem
contemplado em cada região. Então, eles estão bem distribuídos dentro da região. Então, cada um tem a sua área de trabalho. Certo. Então, assim, eu tenho a minha região aqui, com a minha área de trabalho. Então, cada candidato, ele tem assim. Então, nossa área é muito grande, mas com essa distribuição facilita o nosso trabalho. Porque nós temos uma área de cobertura, assim, que está... É claro que... eu tenho minha área de cobertura aqui, mas eu tenho família, eu tenho contato direto com alguém que está lá na área de cobertura que é do outro. Não tem problema. Sim. Mas, assim, o meu trabalho, ele vai ficar mais local dentro da minha região. Certo. Porque é impossível eu conseguir, dentro de 45 dias, percorrer os 142 municípios, né? Realmente, assim, é algo inviável, não tem condições realmente. E até quando a gente fala nos orçamentos, que é permitido dentro da campanha, mesmo que você tivesse condições, quem tem recurso para gastar além, não pode. Vai ter penalidade. Tem penalidade, não pode. Vai soltar, né? E se você for percorrer os 142 municípios de carro, você não vai? Você não faz. Qual o problema? Né? Porque não dá tempo. Cara, tem que ter um avião para fazer isso. Tem que ter um avião. E aí, se você gastar além, tá errado. Então, mais alguma coisa tá errada. Então, realmente, assim, aí a forma estratégica da escolha dos candidatos foi algo muito importante e decisivo nesse momento para a gente fazer esse trabalho em cobertura. Mas o nosso partido, ele não luta só por uma vaga, ele luta por 2 vagas. O PSD tem, desses 8 federal, hoje o PSD tem algum deles inserido dentro do processo? O Emanuelzinho, ele era do MDB e ele veio pro nosso grupo. O Emanuelzinho então hoje nós temos... dos deputados federal dos 8 está dentro do PSD. Ele está dentro Já do PSD. É uma pessoa que tem uma grande alavancada, né? Se manter uma votação. A gente sempre assim... É cultural isso, na verdade, né? Quem está dentro da máquina é real. Sempre tem uma chance a mais. Porque conhece um pouco mais do trabalho, porque de alguma forma já entregou um trabalho, já é mais conhecido, as pessoas conhecem mais. Então, tem coisas, sim, que acompanha, alguns benefícios que acompanha, sim. Isso tem. Então, nós estamos... Pela formação, pela estratégia, nós somos dentro dos partidos, nós estamos hoje dentro do Estado como o 4º partido que tem condições de investimentos também, né, de recurso do fundo partidário para dar condições de trabalho para cada candidato também. Então, nós também temos condições de dar... o partido tem condições de dar condições para que cada candidato trabalhe também. Isso também é importante. Porque tem partidos que a gente acompanha, que são partidos pequenos, que estão surgindo agora, que não tem condição de trabalho. O candidato não consegue se mover. Não consegue se mover. Sem então, recurso, assim, sem nada. A gente fica totalmente limitado. Então, eu lembro a minha campanha como vereador, como foi assim, na raça mesmo. E para vereador que é mais difícil, às vezes eles não mandam recurso. Não tem. Não tem recurso. Aí mas assim, a gente teve que se virar. Mas aí é uma campanha que assim, é regional, você não sai da sua cidade. Então, por mais que você tenha despesa, mas é uma despesa menor. Né? É uma despesa que você... Mas agora, quando a gente fala que a gente cuida de uma região, a gente precisa andar, tem a equipe, né? Tem uma demanda maior. A majorita... Antes, o vereador, ele não se preocupa, assim, com o contador, entre todas essas outras, contador, advogado, tudo mais. Agora já não. Agora, como deputado, essas contratações, agência... É obrigatório. É obrigatório. Então, você precisa dessas agências, contador, então, advogado, então, tudo mais. Então, para essas custas todas, nós temos condições, porque o partido vai nos dar condições para trabalho. Isso é importante, né? Isso, candidato isso é de extrema importância. O candidato hoje sem essa base, sem essa estrutura, como vai fazer campanha? Então, e nós estamos vendo, assim, partidos que estão surgindo, né? Novos, que eu não tenho condição. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas não tem condição. Porque, olha, chega nessa hora, é igualzinho quando a mulher fala assim, ó, eu vou no salão, se é para ela se maquiar para ir numa festa, é um preço. Mas se é para ela casar, se é para noiva, a maquiagem é praticamente a mesma. Mas se é para casar, se é noiva, é o dobro do valor. É a mesma coisa. Para contador, para uma situação, uma coisa. Contador para campanha é outro valor. Vamos aumentar o preço. Mas tá tudo bem. Quando a gente pensa na complexidade que é uma campanha, né? Uma campanha, tanto para contador quanto para advogado, não é fácil. É o tempo inteiro assim. O que a gente mais tem que tomar cuidado é para não errar. É o tempo inteiro. Então, as orientações desses profissionais é de extrema importância para nós, candidatos.
Sara, passou por aqui Eduardo Sanches, pré-candidato a deputado federal, que vai ter as convenções também. Passou por aqui Wagner Ramos, pré-candidata federal, que vai para as convenções. Passou aqui Irene Lopes, pré-candidata federal. E agora Sara Botelho. Tangará da Serra, nós sabemos que para a eleição federal não é tarefa fácil, nós dependemos da região. Exatamente. E uma estratégia para fazer campanha nessa região é tranquila, porque a região noroeste nós pegamos aqui, passa de 350 mil votos para fazer um trabalho. Tendo esses 4 candidatos, a pré-candidata Sara Botelho acredita que mesmo assim dá para fazer um trabalho para sair fortalecida de Tangará, na base, pegar aí essa região para dar uma alavancada? Como está essas tratativas, Sara? Olha, eu acredito que desde o início, com o trabalho que nós estamos construindo, com o grupo que nós estamos formando, para fazer esse trabalho, cada vez mais eu venho acreditando que é possível. Certo. Porque o grupo, nós está criando uma característica única, sabe? De pessoas sérias, que traz tudo isso que nós estamos discutindo até agora. Sim. Que entendem exatamente esse movimento político, que é o que nós estamos criando uma identidade de trabalho primeiro. A mostrar exatamente qual é o posicionamento do nosso trabalho, qual é o propósito. Eu não estou vindo só para uma campanha vendendo promessas. Certo. Nós estamos montando um grupo de estrutura que acredita de verdade nesse projeto. Então, é como se assim, eu não estou contratando alguém para ir lá entregar um material. Se ele for entregar alguma coisa, ele vai entregar algo que ele acredita no que ele está entregando. Então, a formação do nosso grupo é uma formação extremamente estratégica, sabe? Com pessoas que eu confio, que eu passei a conhecer alguns depois nessa caminhada, sabe? Mas que foi cada um deles, cada uma dessas pessoas são valorizadas onde estão, cada um deles vai ter responsabilidades e não é uma campanha minha, que é algo que eu deixo bem claro dentro do grupo, é uma campanha nossa. Porque vai ter a participação e decisão de todos eles, todo esse grande grupo que nós estamos formando juntos, sabe? Então, a forma com que nós estamos construindo isso, é impossível a gente não ter um bom resultado. E eu acredito nisso, sabe? Porque o que a gente está formando, o que a gente está construindo ali, é para a campanha de hoje, é para continuar esse trabalho dentro aqui da nossa região, dentro da nossa cidade. Então, é algo assim que só está crescendo e fortalecendo. A cada um que chega é louvado, é com comemoração, é com portas abertas. Então, eu estou vendo um movimento muito diferente. É exatamente o que eu esperava e está até me surpreendendo em algumas situações, porque às vezes eu sou procurada por algumas pessoas que, sabe assim, quando você olha, sério, você quer mesmo trabalhar comigo? Porque no começo eu escutei muito, sabe? É a novinha, ela acabou de entrar. Quando eu entrei como vereadora, eu escutei as mesmas críticas. Sim. É novinha, acabou de entrar, não sabe o que é a política. E desde que eu entrei como vereadora, eu me dediquei muito. Consegui fazer grandes coisas dentro da própria Câmara aqui. Certo. Para que hoje, quem está lá dentro já me vê diferente. Já tem Porque a mudança que eu fiz lá dentro, há anos, muitos que estavam lá nunca conseguiram fazer. Olha aí. Então tiveram que entender a diferença disso. E eu não estou falando isso porque eu estou me achando ou qualquer coisa do tipo, não. Mas é porque, às vezes, a gente precisa tomar decisões diferentes do que estava sendo tomada antes. Sim. A pessoa entra e fica no mesmo ciclo, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. E acha que não pode mudar. Dentro do serviço público, dentro da política, eu tenho entendido que muito isso é parecido. E quando a gente sai um pouquinho para fora, acho que quem escutar e quem acompanhar um pouquinho, e principalmente quem for do mundo privado, né, vai entender o que eu estou falando, porque quem está nesse mundo privado sempre busca pensar fora da caixa, sempre busca uma nova oportunidade, fazer alguma coisa de um jeito diferente, buscar. E por que na política, por que no serviço público tem que ser sempre do mesmo jeito? Não tem como mudar, né? Quando eu busquei fazer diferente, deu trabalho, mas deu certo. As pessoas tiveram uma pequena resistência, mas depois... Mas a resistência, sabe aquela historinha que você está tão acostumado a sentar no prego que você não quer levantar do prego, é melhor continuar sentado no prego? Mas eu não me conformo com isso. Eu entendo que se a gente está num lugar, a gente tem que estar num lugar disposto a causar transformação. Senão aquele lugar não é para mim. Né? Então, assim, eu tenho aprendido muito em cada momento nesse processo.
Então, com esse grande grupo que nós estamos, eu falo grande porque está crescendo, Está crescendo. Eu estou muito feliz mesmo com os parceiros que nós estamos, com a parceria que nós estamos construindo nesse processo. Então, eu acredito assim que o resultado é uma consequência do que a gente está construindo hoje. Então, os alcances que nós vamos ter com esse resultado é algo assim, é a gente esperar e a gente continuar trabalhando com a força que nós estamos. Nós vamos ter, assim, uma campanha, assim como foi feita como vereadora, uma campanha limpa, uma campanha que fala de proposta, que fala de propósito. Apresenta para a população com clareza. Uma campanha que fala com cuidado de gente, de verdade. Uma campanha que se preocupa... Sem atacar ninguém nessa Exatamente, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a nossa região. Hoje eu trago 5 pontos centrais, Sim. Que é importante a gente... o que eu vou trazer? Como... Eu sou da saúde, né? Então, como foco central, é claro que sempre eu vou direcionar que a prioridade é a saúde. A gente não faz nada se a gente não tiver saúde. Se a gente não tiver saúde, a gente não levanta da cama para ir um dia de trabalho. Saúde é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, assim, Tangará é uma cidade pobre. Isso não é algo fácil de lidar. E eu entendo que a gestão, que o município sofre com isso. Por ser polo. Por ser polo. Atrai muitos problemas. Atrai muitos problemas. E muitos problemas desse o próprio município absorve. Porque, assim, às vezes nós estamos ao redor, tem muitas cidades pequenas e acaba que procura o hospital municipal. O hospital municipal não recebe recurso dos municípios vizinhos. Esse que é o problema, né? E acaba atendendo, porque ninguém consegue entender que o SUS é universal, porém cada cidade tem os seus custos para se manter. Então, é algo muito difícil e é algo complexo mesmo, até para os profissionais, imagina para a população. A população tem a consciência, o SUS é para todos, mas vai tentar entender como isso tudo funciona. O consórcio não dá uma aliviada nessa questão dos municípios? Nessa parte não, para essa parte de internação. Aí quando você tem um exame, ainda você consegue, até que vai, mas tem... É um processo bem difícil, que pode buscar melhorar, pode, mas a gente precisa lidar como saúde como prioridade. A gente tem uma condição de uma UPA que está bem enroscado aqui no município, né, que a gente precisa resolver isso. Hoje existe um novo projeto, eu ainda não tenho acesso, e nós estamos atrás desse projeto. Não tem acesso no novo projeto? No novo projeto ainda não. Nós tivemos uma reunião recentemente, que foi solicitada da administração do hospital com os vereadores. Aí naquela reunião eles falaram que eles vão fornecer para a gente o novo projeto, mas ainda não chegou. E se chegou, talvez está nesse período de recesso, porque foi bem nesses últimos dias, não chegou para mim ainda não. Mas eu conheci o anterior. O anterior era um projeto perfeito, lindo e maravilhoso. Sabe por quê? Quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar a saúde para daqui a uns anos. Eu não posso fazer hoje o suficiente para a minha cidade hoje. Porque quando ele ficar pronto, ele quase já vai ser insuficiente, né? O planejamento ele tem que ser sempre um pouco a mais. Sim. E, infelizmente, aquela planta já não vai ser mais executada. Ele reduziu o tamanho. Ao invés de aumentar, reduziu. Ele reduziu o tamanho. E naquela planta, eu como profissional ainda estava lá naquele período, tive a oportunidade de dar as nossas sugestões como bancada. Nós juntamos os profissionais, fizemos isso, porque tem a importância da contribuição do profissional para mostrar aquilo que funciona, aquilo que é importante. E, infelizmente, naquele momento não foi uma prioridade. E aí que tá. A saúde precisa ser uma prioridade. Como Tangará é um reflexo disso, as outras cidades também precisam. A gente precisa ter cobertura total, mas é um assunto bem importante. Quando eu fui em Brasília, eu tive acesso a alguns dos repasses, né? Que a gente só consegue ter acesso quando a gente está lá. E Tangará não tem um representante, nossa região não tem um representante para ter acesso como está lá. Esse é um dos grandes problemas que a nossa região não avança. Por que tudo aí avança e a nossa região não avança? Região do Norte, região do Sul. Nós precisamos de representante direto lá. E nós vimos que a porcentagem desses recursos ampliou, mas Tangará não conseguiu acessar. Nós temos hoje agências, contratações de agências para acessar. Eu até assim sou bem crítica quanto a esse formato, porque, ao meu ver, alguns formatos dessas agências parecem atravessadores, como se não tivesse necessidade. Porque se eu estou dentro de um órgão público municipal e eu quero acessar um recurso do governo federal, não teria necessidade de ter alguém que fizesse essa ponte. O recurso teria... O
contato teria que ser direto, né? Mas, enfim, Tá tendo, né? Essas situações acontecem. Mas a gente perde porque a gente não tem alguém para representar. Muitas vezes a gente perde porque a gente não tem gente para buscar exatamente o que a nossa região tem para buscar. É muito recurso para um federal, muito recurso que ele tem disponível para estar trazendo para a região. E a gente não tem que ficar só limitado à emenda. A emenda é muito importante. Mas não é só a emenda. Mas são as ações que o deputado pode fazer. São as ações, são os projetos, a emenda muita coisa. A emenda é uma das. Mas parece que hoje em dia o pessoal só sabe trabalhar com emenda, né? Só sabe falar de emenda. A emenda acaba, gente. Mas o trabalho de viabilizar projetos é muito mais gigantesco do que a emenda. Exatamente. A emenda chegou, acabou, não tem mais. Mas para manter uma constância dos repasses. Então, porque uma emenda, eu penso que assim, a emenda é para uma ação, é para umas situações como essa, mas se você quer estruturar um programa, se você quer instituir, né, essas associações, precisa do deputado para estar junto, gerenciando isso aí, juntamente com a administração pública. E é isso que você está buscando. Um dos pontos é a saúde, né? Um dos pontos é a saúde. E depois é trazer como segundo ponto a questão do desenvolvimento. A nossa região e cidade, tudo que a gente escuta, é uma das dores, é algo que me doeu diretamente, assim, quando eu assumi, comecei a sair e escutar para fora, mas a cidade de vocês é fraquinha, né? Porque ficou fora de um cenário. E quando eu era bem mais jovem, ali entrando na adolescência, a gente escutava de Tangará, assim, tão assim, ainda com louvor, né? Com orgulho dentro do estado de Mato Grosso, por ser uma cidade de desenvolvimento tão grande. E Tangará, e as pessoas que moram aqui na nossa região, em Tangará, não perdeu a capacidade, não perdeu a força, mas a gente não tem representante. Não tem representante, ficamos meio isolados. Por não ter representante, foi passando. A gente vai passando. Então, assim, o que o nosso comércio local, por exemplo, tem conseguido. Né? Então, mas o que eles conseguem fazer sem representante já é muito. Né? Quase um estado de milagre, quase um estado de milagre. Mas nós só temos Vigia MT porque nós temos valentes comerciantes. Por exemplo, né? Porque não houve o pacto município-estado direto. Mas o comércio da nossa cidade se juntou e hoje nós temos segurança pública através da CDL. O Vigia Mato Grosso, O Vigia Mato Grosso. Já está sendo implantado praticamente. Está sendo implantado aqui na nossa cidade. Central. Mas não pela... Só com a iniciativa privada, com as entidades, né? Exatamente. Só com a CDL, pacto direto. CDL Estado, não município CDL. Então, é mais uma prova em dizer que nós... Mais um agravante pra gente. Então, mas é mais uma prova em dizer que o quanto o nosso comércio é forte, na ausência do serviço... Corre atrás e viabiliza. Eles correm atrás, eles fazem. Por quê? É claro que, assim, furto, tudo que tem acontecido coloca em exposição aquele trabalho duro que ele consegue, né? Que ele faz para manter o seu trabalho e, de repente, entra alguém e perde todo, né? A gente sabe os danos que tudo isso pode. Então, eles estão lutando também para defender o que é deles. Sim, sem dúvida, isso é importante. Para defender o trabalho que é né, que é conquistado, que é lutado dia a dia. E a gente sabe que isso não é fácil. E a gente está falando assim, no comércio local que a gente sempre ouviu, quando a gente fala por ser polo, né? Pessoas vêm das cidades vizinhas para fazer compra aqui na nossa cidade, das fazendas, para vir aqui fazer compra nas lojas, no nosso comércio, nos mercados da nossa cidade, para vir fazer compra aqui. Então precisa ter um desenvolvimento diferente, precisa ser uma região mais pujante. Para atrair esses investimentos aí, exatamente. Os clientes. Então a gente precisa aprender a abrir as portas, né? Da nossa cidade, da nossa região, a gente tem condições para isso, a gente tem muita gente capaz aqui. Eu já ouvi, assim, estando próximo a investidores que já têm empresas aqui em Tangará, que têm recursos e condições de investir mais e fazer essa pergunta: será que vale a pena eu investir mais em Tangará? Ou é melhor eu pegar o meu investimento e investir em outro lugar? Aí sabe aquela dor, aquela coisa que separa assim... Essa pessoa é amiga. O que eu respondo? Será que eu vou puxar para minha responsabilidade em dizer, investe aqui, se eu estou vendo que ele não está tendo suporte, ou se ele vai investir em uma cidade, outra cidade que talvez para onde ele quer levar o recurso dele, ele vai ter mais suporte, ele vai ter mais chance de crescimento, enquanto a nossa cidade não está dando esse suporte para ele. Então, sabe, a gente ouvir que tem mais pessoas querendo investir, mas a pessoa para, e aí, vale a pena? Vale a pena toda investir? Essa engrenagem precisa estar conectada para que as pessoas possam acreditar, possam desenvolver. E isto passa pela classe política.
Tudo passa. E nós estamos tratando de uma esfera nacional. Nós estamos falando de um poder completamente diferente de um vereador. Estamos falando de um deputado federal. Exatamente. Que vai estar em Brasília para estar articulando todas essas questões. Mas Tangará da Serra vai para 50 anos, já foi para 50 anos, e nós patinamos e não conseguimos até agora. Porque quando a gente fala da ausência de um representante, Tangará, há muito tempo, ele tem trabalhado apenas com recursos próprios. E isso a gente escuta como se fosse um orgulho. Dentro da nossa cidade, por muito tempo, é vendido como se batesse no peito e falasse assim, nós damos conta. Nós damos conta e nós fazemos. E lá fora é diferente. Eles são aqueles que não precisam de nada. Trabalhar sempre com assim. Recurso de fora. Eles não precisam. Né? E vai deixando. Só que nessa situação, a nossa cidade hoje foi cada vez mais... Nós temos vários empréstimos em BNDES e eu não sou contra empréstimo em BNDES. Eu já ouvi até o nosso prefeito falando, minha casa é de empréstimo. A minha também é, minha casa é minha vida. A minha eu comprei assim que eu casei, a minha também é. Então, eu não sou contra empréstimo BNDES, mas ele tem que ser muito consciente, sabe por quê? Porque existem outras formas de conseguir recursos, né, para executar. Até para não onerar muito, né? Até para não onerar, porque o empréstimo é um deles, é uma dessas formas. Mas o nosso município ele tem conduzido apenas assim, ou recurso próprio ou empréstimo, ou recurso próprio ou empréstimo. E cadê a forma, o que vem de fora? E o trabalho que nós estamos executando aqui no município em grupo, com o nosso grupo, é mostrar que existem projetos, que existe edital aberto. Você pode sair do BNDES, pode sair fora do BNDES e viabilizar outras... Exatamente, nós estamos buscando isso através de associação. As associações que têm já caminhado com a gente, que a gente tem ajudado a fortalecer, principalmente hoje as associações dentro da agricultura familiar, né? Tem muitas hoje que elas estão entendendo a necessidade de que uma associação, quando ela se junta, né, tem ali os seus cooperados, todos que se juntam, elas criam força, se regulamenta, tá ali consegue participar de edital e de projeto, consegue ir atrás por si só e consegue conquistar. O asfalto do Ararão, 19 milhões. É um projeto do governo federal. Que viabilizou que deu certo. Teve a participação do município, sim. A participação do município na execução do processo. Certo. Quando você... qualquer recurso que for entrar dentro do município precisa ter a atuação do executivo, do município. Com certeza. Toda a parte burocrática, nenhum recurso vai entrar dentro do município se não tiver a ação da gestão. Nada vai acontecer. Mas quem buscou isso foi a associação. E a associação estava totalmente regular. Qualquer documento que você pedisse, a associação tinha, estava pronto. Sara, a associação 480? Então, já está bem gabaritada, né? Totalmente. Então, assim, hoje a gente está lidando, né? Nossa Senhora Aparecida, lá no pé da serra, lá. Então, conseguiu a questão de equipamentos da água, aí fechou parceria com o SAMAI para mão de obra, para chegar água até cada lote. Então, assim, o que a gente tem... Como nosso grupo, que nós temos cada vez mais motivado essas associações, é para que elas se regularizem. Nós estamos buscando capacitação para esses grupos, para formas assim, de como regularizar estatuto, como arrumar o CNAE, como a importância disso tudo, a falar para eles, a mostrar aqui o quanto isso é importante e como eles estão conseguindo ter acesso direto ao crédito. Direto. Então, e tem mais outras oportunidades que nós estamos descobrindo. Tem editais aí que nós estamos... E às vezes talvez nem precisa de tanta burocracia, se estiver Exatamente. Tudo dentro sabe? Então tem muita coisa mais que nós estamos descobrindo através desse novo acesso. Que é aí que eu volto a falar, olha só como tem coisa que a gente pode fazer, mas não era acessado. Não era, simplesmente não era. Aqueles que poderiam fazer ficavam no mesmismo, de repente... Trabalhando sempre da mesma forma. Não buscava... Da onde que era possível a gente buscar uma emenda, por exemplo, de 19 milhões? É muita grana para... Muito. Não, um deputado, 1 milhão, 2 bilhões... Um deputado não ia mandar uma emenda de 19 milhões para fazer um asfalto aqui, não ia. 19 milhões de reais. Mas através de um projeto é possível fazer. Porque existem outras formas de recurso. Então, assim, para ir... então, quando a gente fala e a gente ter um acesso direto,
A gente tem conhecimento e formas, e dentro do estado foi só Tangará da Cáceres tentou, Sinop tentou, não conseguiu, só Tangará da Serra conseguiu. Olha aí, devido ao preparo do grupo de vocês estão trabalhando e a associação está apta a receber. A associação está apta a receber. Então, assim, teve participação. A associação que faz o procedimento licitatório também nesse projeto? Foi a prefeitura. Aí já é a prefeitura que trabalha nessa área. É a prefeitura que trabalha nessa área. Assim, e eu reconheço toda a efetividade, porque a gestão executou um trabalho com agilidade em todo esse processo, acompanhou todo esse processo, mas ele só aconteceu por causa da associação. Né? Então, se não existisse a associação, não existiria o asfalto. Olha aí. Então, 19 milhões de reais. Então é algo assim, a gente precisa despertar para novas formas, porque existe. Existem outras formas, mas aí as pessoas ficam limitadas. E até mesmo de informações, né? De informações, e é isso que a gente precisa buscar cada vez mais. E eu me sinto responsável por isso também. E quando a gente começou a acessar esses novos caminhos, a gente começou a buscar pessoas que têm esse conhecimento e trazer, porque conhecimento é algo tão valioso, é algo tão precioso, que às vezes uma associação não consegue concorrer em um edital porque o KNAI dela não contempla, ou porque que ela não alterou o estatuto, ou porque o estatuto dela não está compatível. Às vezes é uma alteração, uma atualização do estatuto, vai lá no cartório, é algo super simples. Arrumar o estatuto e no cartório atualizar e pronto, ele está apto a participar. Mas se ele não tiver essa informação, ele não vai conseguir. E alguns talvez até saibam, mas não quer passar. E é onde entra o grupo das boas ideias e da vontade de fazer para acontecer. Aonde você está entrando com esse trabalho de orientação, de captação, para que as coisas possam acontecer. E é nesse intuito que você vem colocar o teu nome, né, como pré-candidata e efetivando nas convenções partidárias, fazer um trabalho e mostrar para o povo, Tangará da Serra, o que você pretende. Exatamente. É o que você está expondo. Esse é o trabalho. Eu acredito que através dessas situações o povo vai ter que decidir, vai ter que escolher. Né? O meu nome, quando eu coloco à disposição, é algo muito assim, é chamar para um processo de trabalho. Não é para mim trabalhar sozinha. É para mim, porque desde que... Eu comparo muito, porque assim, é o que eu aprendi até hoje, tá? Mas desde que eu entrei como vereadora, o grupo que nós decidimos em conjunto, que eu precisava, que algum de nós precisávamos estar lá para representar a nossa luta, a nossa causa, nós continuamos juntos ainda em grupo. Esse grupo nunca desmanchou. Ficaram esse grupo se mantém. Estão consolidados, e né? Cada decisão, e cada decisão, político. exatamente, em cada decisão que impacta diretamente essas pessoas, eu não tomo a decisão sozinha. Essa decisão volta para esse grupo senta, discute, e eu sou o porta-voz dessa decisão e do processo de construção também. E essa mesma proposta eu levo de construção. Quando a gente fala de dor, tem uma frase que são das famílias atípicas, da pessoa com deficiência, que é nada de nós sem nós. Que é uma frase que me ensinou muito, porque eu aprendi a caminhar com essas famílias muito cedo, dentro da minha profissão, acompanhando, porque eu trabalhei em pediatria na maior parte da minha vida, acompanhando crianças, né, e essas famílias atípicas. E aquela dor é uma dor sentida por cada família. Sim. Mas assim, existe essas dores em outras categorias, né? E existe a dor do profissional da enfermagem, no meu caso, na nossa dor no piso que nunca aconteceu, de fato. Existe a dor do empresário que tem que lutar diariamente para conseguir manter apenas o seu negócio aberto. Existe a dor do trabalhador que às vezes não tem os seus direitos respeitados. Existem várias situações diferentes, mas eu não posso falar em nome deles apenas com o que eu penso, sem ouvi-los primeiro. Então, quando eu coloco meu nome à disposição, eu estou disposta e colocando meu nome à disposição para ir defender, mas com eles juntos. Ouvindo também as necessidades, né? E aí você vai ser a intermediária, né? É isso que eu entendo que um deputado tem que executar. Não é ir lá e levar suas ideias próprias. Não é trazer soluções. Tem esse problema, eu vou aqui. A solução está aqui. A solução que eu entendo que deve ser. E se a solução que eu entendo que deve ser para essa daqui não é aplicável? Porque eu não conheço aquela realidade da ponta. Eu sou incapaz de conhecer todas as realidades. Eu conheço a minha área de atuação, mas eu não conheço exatamente quais são as dores de quem está lá na lida do campo todos os dias. Precisa estar. Exatamente, quem tá. Foi uma grande conquista que aconteceu esses dias com o Dr. João,
apoiando junto em parceria com a CDL, foi uma conquista incrível, parecia uma coisa pequena. É quando eu comecei a estudar, que eles conseguiram aumentar as horas que na hora de... Como que fala o projeto? Na hora de uma prestação da nota, de mudar a alteração da nota. Porque para fazer uma correção, eles tinham um curto tempo, um prazo muito curto. Acho que era 4 horas, se não me engano. E ampliou essas horas, esse horário. Porque uma empresa, ela vai fechar o seu caixa, às vezes ela consegue reconhecer que teve esse problema, alguma alteração nessa nota, no final, a hora que ela vai fechar o caixa, né? E já passou. Aí já passou. E se ele for gerar outro, ele tem outro custo. Então, assim, compromete tudo. Então, imagina, assim, a responsabilidade, a sobrecarga, porque às vezes é o funcionário que deixou de ver, ou às vezes passou mesmo. Aí tem todo aquele... Então, foi uma conquista tão grande. Você veja só, são horas que faz toda a diferença econômica, a diferença de rotina, e vai facilitar o trabalho. Foi uma conquista. Por isso que eu falo, novamente, sabe quem provocou tudo isso para acontecer? Os comerciantes, os empresários, provocou que estão atentos, que foi buscar pelos seus direitos. E não é uma coisa simples, porque é uma coisa que vai impactar a rotina deles diariamente. E conseguiram, em parceria com o Dr. João, deu certo. Agora vai ser realidade. Então, assim, é um motivo de comemoração. Por quê? Porque ouviu uma demanda lá da ponta. Eu não trabalho no comércio, eu jamais teria noção de uma necessidade. Que horas seria algo tão importante. Procurar a pessoa certa, a pessoa vai e resolve o problema, né? Exatamente. Isso é importante. Então, a gente precisa em tudo, aprender a ouvir. Então, quando a gente aprende a ouvir a necessidade, aí a gente tem que buscar quais são as possibilidades. E assim, quando alguém me entrega uma missão, enquanto eu não encontrar um jeito, eu falo, isso é a herança da enfermagem. E te entregaram a missão agora. Me entregaram a missão. Enquanto eu não encontrar um jeito, porque sempre tem um jeito, sabe? E eu entendo que nesse momento, como eu te disse, eu sou cristã, eu entendo que Deus me entregou uma missão. Porque se eu estou aqui, é uma missão. Não faz sentido, nunca foi um propósito de vida. Se me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu jamais imaginar que eu estaria nessa mesa discutindo isso com você, discutindo sobre política, sobre minha candidatura. Eu não imaginava, eu sou servidora pública. Eu estaria lá dentro do hospital trabalhando. Mas se Deus me colocou aqui, é porque ele tem um propósito. Desenvolver aquela tarefa, aquele propósito de resolver os problemas das pessoas, né, Sara? E quando coloca como missão para mim, a minha missão vai ser cumprida com fidelidade. Isso você pode ter certeza. E aí, Sara, nós caminhamos, já estamos dialogando já um momento, nós poderíamos ter mais tempo, mas é importante a gente falar que você colocou com esse grupo que você tem com clareza, porque às vezes a pessoa que se expõe a colocar o nome à disposição, ser candidato a alguma coisa, em uma época, eu sou candidato a tal. Aí passa um período, já muda completamente. Agora eu sou candidato a estadual, agora eu sou federal, agora eu sou isso ou aquilo. Não tem uma clareza, não tem uma firmeza, né? E você, eleita vereadora, já naquele momento já falou, eu vou ser pré-candidata federal. E você manteve, chegou o momento agora e você mantém a sua linha de pré-candidata federal, onde vai ser efetivado e você vai continuar com o projeto e aí vai esperar tudo acontecer no dia D, né? Que é o dia da eleição. E aí, caminhando para que você possa... Você escorreu sobre a saúde, sobre a segurança, do comércio, do desenvolvimento. Acho que dá para nós passar por mais uns 3 tópicos que você falou e aí depois a gente pode voltar num outro momento para a gente daí falar mesmo com mais tranquilidade das suas propostas. Então, uma outra parte que eu acredito que é muito importante a gente sempre falar, eu fiz uma fala sobre isso no Dia do Trabalhador, que é a importância do trabalho do trabalhador e de quem gera o emprego. E aí me fizeram uma pergunta assim muito de forma direta, como é que você vai conectar esses dois públicos? Porque para mim é muito claro. O empregador e o empregado. Olha, essa junção. Um não vive sem o outro. Uma empresa não vive sem o trabalhador e o trabalhador e não existe trabalho para o trabalhador se não tiver a empresa. Mas para isso girar, o poder público precisa entrar como um tripé, ele precisa fazer como se tivesse um triângulo. Porque quando o poder público entra,
a gente precisa dar condições, por exemplo, de saúde para esse trabalhador. A gente tem que ter condições de educação, de cursos técnicos, promover capacitações para que esse trabalhador tenha condições de oferecer um trabalho de qualidade para oferecer para essas empresas. Desse arrebenta com o empresário. Exatamente. E aí, Uma como semana. tá? E hoje a gente vê números, né, de condições de trabalho e tudo mais. Mas para um empresário manter uma empresa aberta, a gente vê quantos desafios. Nossa. E a gente não fala assim, a gente tem que mensurar assim, pequeno, médio e grande também. Todas essas escalas, eles. Né? Porque eu conheço empresários De pequenos e médios e grandes, mas que empresários que trabalham, que abrem a empresa e que o funcionário vai embora e que ele que fecha. Olha aí. Né? Então, a gente conhece todas as realidades. É claro que tem aquele que já tem um suporte muito maior, empregado é responsável, que já tem pessoas que fazem isso por ele, mas a gente dentro do Brasil é o próprio dono. É. Ou se às vezes ele já está em uma fase diferente hoje, no início ele passou por esse processo. Sim. Né? Então, hoje a gente tem que... a importância do poder público é tanto cuidar do trabalhador, para que dê essa condição, mas ele também tem que ter responsabilidade com a empresa. Hoje se cobra muito da empresa. Aqui dentro do município a gente teve reflexos assim, que parece que era ser pequenos, mas não era. Como a regularização das calçadas, por exemplo. Eu cobrei dentro do poder, dentro dos órgãos públicos, porque começou a cobrar dos empresários a regularização, mas aí quando você olhava, e os próprios empresários falaram assim, mas como assim? Eu passo na frente de um local, uma instituição que é pública e a calçada não está regular e a minha tem que estar. E aí complica. Nós tivemos obras embargadas de empresários que estavam com data para fazer inauguração, mas aí não estava legal, não estava regular ou que tinha alguma coisa. Mas assim, teve vários desafios, mas que o nosso próprio sistema não estava capaz de dar ao menos informações suficientes para fazer aquilo estar certo, para dar agilidade ao processo. O que nós acompanhamos dentro do próprio município, assim, demora em prazos que atrasa a vida do empresário. O empresário é tempo, um dia de empresa fechada, quanto que se perde um dia de empresa fechada. Teve uma loja que passou uma situação aí de possibilidade de atrasar sua inauguração e tudo mais. Então, quanto prejuízo esse empresário tem com todo esse processo. É para isso que o município precisa ficar atento, para dar resposta rápida, né? Então, assim, hoje eu olho a visão daqui, município. Mas estando lá, eu tenho que olhar com a visão de lá. Mas o tripé não tem que mudar. A condição tem que ser a mesma. Para mim entender que esses dois precisam caminhar melhor, o poder público tem que exercer o seu papel de verdade. Então, quando eu falo dessa responsabilidade nossa, eu não posso só deixar que o trabalhador e que o empregado, por si só, sozinho, eles tenham a condição de se manter. A gente precisa dar condições para que seja realizado, né? E Tangará da Serra, assim, eu só tenho a falar que a gente tem muitos valentes aqui. O pessoal sempre fala, né? Os empresários de Tangará da Serra, a classe no geral, pequeno, médio, grande, são guerreiros, porque às vezes... Se reinventam. E infelizmente, às vezes, o poder público deixa a desejar em algumas áreas. Em algumas áreas. Os empresários sofrem, né? E este tripé, ele precisa ser harmônico, para que não atrapalhe. Tem que ajudar, não atrapalhar, né? Não atrapalhar. E o desenvolvimento só vem dessa forma. O empresário, ele quer colocar uma empresa, ele precisa agilizar rápido. Ele não pode ficar lá um ano para colocar uma empresa no local. Então precisa avançar nesta área. E são essas percepções que você está tendo e que é necessário. Porque é na aplicação direta. É quando a gente vê, assim, com projeto que chega pra gente. Sim. Sabe? Teve situações, porque eu estudo muito projeto, gente, em cada detalhe. Tem projeto, tem projeto que chegou pra gente de uma empresa aqui para dar, a empresa nova estava abrindo, para dar todo aquele período, sim, que é importante para a empresa, quando chega, ela tem isso e tem direito de fazer essa solicitação, mas ela encaminhou todos os documentos certo, o prazo certo à prefeitura, mas quando a prefeitura nos encaminhou, todos esses documentos estavam vencidos. Olha aí. Por causa da demorosidade. Então, mas aí a irresponsabilidade não era da empresa, porque quando a empresa encaminhou para a prefeitura, estava tudo ok, certinho. Mas lá demorou. Quando chegou na Câmara, estava vencido. E aí? E quem foi atrás de
de tentar contornar isso e regularizar e ver o que a gente podia atualizar de documento foi a Câmara, olha só. Porque em nenhum momento a gente queria prejudicar, nós vamos reprovar esse projeto, a gente não vai dar ajudar essa empresa porque nós queremos, de jeito nenhum, nós queremos apoiar as empresas. Mas a falha não foi da empresa, ficou muito claro para a gente. Demorou até chegar, mas quando chegou vencido. A Câmara não pode aprovar se está vencido, a gente precisa ter. Mas nós fomos atrás de buscar e regularizar tudo para até acontecer. E isso é importante. Sabe? Né? Então, assim, às vezes é uma falha que parece ser pequena, mas não é pequena. Para a empresa é impactante. Para a empresa é impactante direto. Né? E uma outra coisa que é muito importante é a questão das famílias. E principalmente quando a gente fala em famílias atípicas, eu não sou. E minha família é típica. E eu já tenho os meus desafios diários, porque eu sou mãe de 2 meninas. Então, eu tenho, assim, para hoje estar exercendo a minha vida política, a minha vida pública, eu tenho a minha rede de apoio para que me dê suporte, mas as famílias atípicas têm uma dificuldade muito maior para ter uma vida comum. O que é uma vida comum? Ter trabalho, ter condições dignas de ter uma vida de sobrevivência, né? E quando a gente fala assim, quando a gente vai falar como profissional, como uma família, a família ela não tem que viver a angústia de saber o que vai ser do filho no futuro. A família ela tem que se preocupar com a evolução da criança no dia a dia. Cada ganho tem que ser comemorado, a cada conquista. Então, ela tem que lutar pelo dia a dia. Cada dia é um desafio novo. Cada dia é um desafio novo e cada dia ela tem que lutar. Esse é o papel da família, da mãe, né, de toda a família que acompanha aquele processo. Mas esse não é o papel do poder público, esse não é o papel do governo, esse não é o papel de forma alguma. Ele não pode caminhar aqui, e muito menos para trás, como está caminhando ultimamente. Ele tem que estar sempre um passo à frente, porque ele tem que preparar quem está vindo. Quando a gente fala da responsabilidade com essas crianças que já tem muito adulto, né? Mas quando a gente fala hoje com as crianças, enquanto eles estão na idade escolar, eles têm o suporte da escola. Olha só, isso é uma bênção, tá? Porque a escola absorve, a escola colabora, a escola é uma rede de apoio. Tem muita coisa que tá mudando, que tá assim, mudando a nossa geração. Sim. Porque tá passando muita responsabilidade que não é dos professores. Que seria da família, que seria da família para os professores. Mas falta muito cuidado com as famílias também. Então, assim, muitos profissionais entendem que essa realidade é muito difícil, é muito ruim, mas também como profissional eles não têm que assumir essa carga. A gente precisa encontrar uma forma desse cuidado. Mas essas crianças vão deixar de ser crianças. E o que vai ser o futuro? Aí tem que ser preparado, senão vai ter problema, né? Mas essa responsabilidade é do governo, é de quem tem que estar um passo à frente. E não quem tem que caminhar junto com a mãe. As mães têm que ir caminhando passo a passo. A família tem que encaminhar passo a passo. É uma das suas metas também. É uma das minhas metas. É entender que, assim, eu estou cansada de ouvir que isso é novo. Não é novo. Quem está lidando com isso sabe que isso não é novo. Isso não está acontecendo só agora. Isso pode estar tendo um aumento agora, mas isso não é novo. Hoje a gente tem situações aqui dentro do município que eu já fui procurada. Existe um grupo em formação dos 18+. 18+. 18+. São crianças que, assim, crianças porque, por exemplo, tem a Carlinha, que a Carlinha já tem mais de 30 anos, mas ela continua sendo a Carlinha porque ela tem um coração doce de criança, mas ela não é mais responsabilidade do ensino educacional, né? Ela já passou da idade. Ela precisa ter outros suportes para ela, mas ela precisa continuar tendo uma atividade que dê suporte para ela. Aí, quando a educação, a escola já não tem mais responsabilidade, quem terá? A gente precisa pensar nisso. Senão a gente vai tirando, a gente vai eliminando, a gente vai isolando essas pessoas. E é onde precisa entrar fortemente os projetos, os programas, entidades, as tudo entidades, mais incluídos. Tudo mais. Eu valorizo muito o terceiro setor. Muito. E o terceiro setor, que é um dos caminhos que, através de associações, a gente consegue alcançar programas, a gente volta naquele assunto, a gente consegue alcançar. A emendas também ajuda, com certeza ajuda. Então, existem outras formas também. Existe, mas não pode tirar a responsabilidade do poder público em ter programas e políticas públicas de responsabilidade
para essas pessoas, não pode ter. E nós estamos numa labuta muito grande no terceiro setor e vamos precisar muito de ajuda, principalmente, mais especificamente ao movimento comunitário, após esse período aí, né, que vai estar passando, a gente vai estar trabalhando. Mas assim, Sara, eu quero caminhar para o encerramento e dizer que no período eleitoral vamos estar dialogando, vamos estar conversando, vamos tentar fazer outros quadros aí. E de antemão nós queremos agradecer você pela presença, né, de estar aqui no nosso podcast, batendo esse papo, esclarecendo muitas coisas. Vai ficar mais algumas coisas, para nós não estendermos muito. Mas eu quero passar para você fazer as suas considerações finais e no finalzinho você falar qual a Tangará você deseja para o futuro. Então, esse momento é um momento sempre de muita oportunidade. É aproveitar para, em uma conversa simples, mas ter a oportunidade de falar exatamente o que eu penso e o que eu vejo para a nossa região de necessidade e fazer um compromisso de verdade, um compromisso real, um compromisso onde uma visão diferente é possível mudar e ampliar e dar à nossa população, à nossa região, o que realmente cada um merece. É voltar a sonhar, é voltar a olhar e falar assim, aqui eu quero investir, aqui eu quero criar minha família, aqui eu quero que meus filhos cresçam, aqui eu não quero só ter filhos e mandar eles para fora, porque fora eles podem ter um futuro melhor. Eu quero que eles tenham um futuro melhor aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. Então eu quero que através, eu coloquei o meu nome para que através do meu nome eu possa ser usada para ser forma de transformação, para fazer da nossa região uma nova forma, trazer uma nova esperança. Isso. Então é por isso que eu coloco o meu nome à disposição. E qual a Tangará você deseja para o futuro? Eu desejo que a gente volte a ter os olhinhos brilhando por Tangará, para que a gente saia para fora e sinta orgulho e sinta que independente onde a gente vai aí, quando a gente sai aqui, vai lá para a capital do estado e escuta assim, Tangará da Serra agora tem representante. Tangará da Serra agora vai longe, vai voltar aonde deveria estar há muito tempo, vai voltar para a rota, é algo muito importante que eu sempre falo, mas não é só Tangará não, a nossa região vai voltar para a rota do estado e vai voltar a ser algo que não deveria ter deixado de ser há muitos anos. Queremos agradecer, Sara, pela sua vinda aqui, mais uma vez aceitar o convite. Desejar boa sorte para você, que dá tudo certo na convenção e que a partir do dia 16 você possa estar na rua aí fazendo o seu trabalho. Parabéns e sucesso na tua caminhada. Fechamos agora o quadro de pré-candidato para deputado federal aqui no nosso podcast A Tangará que eu quero. Já quero convidar você para que você possa compartilhar aí, se você puder, né, para chegar em mais pessoas, deixar o seu like, deixar também o seu comentário e a sua sugestão para melhorias do nosso podcast A Tangará que eu quero. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia de saúde e paz no coração. Até a próxima. Tchau.